E um sermão de Pedro, talvez um sermão ali de 40 minutos, quem sabe, 3.000 pessoas foram batizadas. Por quê? Aquelas 120 pessoas, tão pequenininhas, tão ali talvez desprovidas de conhecimento, como existe hoje em dia, talvez pessoas que não acreditavam que poderiam ser uma influência, mas elas levaram simplesmente 3.000 pessoas ao batismo. Mas sabe que Pedro, antes de levar 3.000 pessoas ao batismo, ele também foi batizado. Antes de ele pregar em uma pessoa só converter 3.000, ele também teve alguém que pregou para ele. Para que você conheça a mensagem, alguém fala para você. E alguém falou para essa pessoa. Sabe aquele esquema de cadeia? Um vai falando para o outro, vai falando para o outro. É assim que funciona. Pedro um dia conheceu o Evangelho porque alguém pregou para Pedro. Eu lembro que uma vez eu estava dando estudo bíblico e a pessoa falou assim: nossa, mas que legal, você conhece tão bem a Bíblia, você sabe das palavras, sabe onde estão os versículos, como é que você sabe de tudo isso? Claro que o Espírito Santo usa a gente de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Mas eu falei assim: olha, irmã, eu conheço a Bíblia porque um dia alguém me ensinou. Eu tive um estudo bíblico também. Eu dou um estudo bíblico porque um dia alguém me deu um estudo bíblico também. E essa pessoa que teve o estudo bíblico, algum dia alguém chegou para ela e deu um estudo bíblico para ela. E assim foi indo. E nós chegamos lá no passado, 120 pessoas. E hoje nós somos uma igreja tão grande, um povo tão forte, que acreditou na palavra. Nós aprendemos porque alguém ensinou para nós. E assim sucessivamente. Quer ver como Pedro conheceu o Evangelho? Olha que coisa incrível. Vai comigo para o livro de João. João capítulo 1. Um livrinho antes de Atos aí. Ali nós encontramos o dia que Pedro conhece o Evangelho. João capítulo 1, versículo 40. João capítulo 1, verso 40, diz assim para nós: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Imagina comigo aqui, vamos recapitular. Antes que Pedro pregasse um sermão que converteu 3.000 pessoas, alguém levou ele para Jesus, e esse alguém era seu irmão André. André, nós já enxergamos aqui, ele era um dos discípulos de João Batista. Esse mesmo João Batista que nós já comentamos, que preparou o caminho ali para Jesus, ele pregava arrependimento e batizava. André, ele era discípulo de João Batista, ele possivelmente foi testemunha ocular do seu batismo, e ele, quando vê João Batista reconhecendo Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele reconhece que aquele era o Messias. E ele fala assim: eu preciso seguir esse homem. E a primeira coisa que ele faz ao se encontrar com Jesus é levar alguém até ele. A primeira pessoa que André leva para Jesus é Pedro. Esse mesmo Pedro que nós lemos, que num sermão só converte 3.000 pessoas. Mas quem era André? Você percebe que nós não enxergamos André na Bíblia como um homem de grande notoriedade. Você não encontra o Evangelho de André. Você não encontra uma carta de André. Você não encontra um sermão de André que converte 3.000 pessoas. Você não encontra ali na Bíblia um André que era tão relevante para a pregação do Evangelho. Ele não era esse homem. Mas todas as vezes que André aparece na Bíblia, ele está levando alguém para Jesus. Ele leva Pedro, que converte 3.000 pessoas. Uma outra vez que ele aparece com os gregos, ele aparece e ele fala assim: olha, eu preciso levar vocês até Jesus. Ele sempre está levando alguém até Jesus. Talvez ele não tivesse influência. Talvez ele não tivesse o dom da oratória. Talvez ele não tivesse ali um conhecimento suficiente para pregar a Bíblia para aquelas pessoas. Mas ele entendia que ele tinha que levar as pessoas até os pés de Jesus. É por isso que ele vê Pedro, o seu irmão, que era Simão. E ele fala assim: olha, Pedro, eu tenho que te levar para conhecer o Messias. Nós o encontramos. E Pedro, então, naquele momento, ele vai até Jesus e ele se torna um dos principais discípulos, um dos principais pregadores da história do universo. Se a igreja começou com 120 pessoas, talvez Pedro ali como o primeiro pregador da igreja, um só sermão, 3.000 se batizam.
Passa mais um tempinho ali, quase mais 3.000. E a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Somos um número incontável de cristãos hoje em dia. Não é possível a gente conseguir dizer, somos tantos bilhões, bilhões, trilhões de cristãos através da história. Não conseguimos dizer ao certo. Mas sabemos que um dia, André encontrou Pedro. Pedro começou a igreja ali com 120 pessoas, pregou um sermão, converteu 3.000. Esses 3.000 converteram mais 10.000. Os 10.000 converteram 30.000. Os 30.000, 60.000. E assim foi acontecendo. Mas porque um dia André chegou em Pedro e falou: olha, nós precisamos ir até Jesus. Talvez não sejamos assim como André. Não temos grande notoriedade, mas podemos levar alguém para Jesus. Para que houvesse um dia um Pedro na Bíblia, Deus utilizou um André. E às vezes você fica pensando: olha, eu não posso fazer nada para Jesus, eu não sei pregar o Evangelho. Talvez nem precisa ser tanta coisa. Convida alguém para vir na igreja. Fala assim: olha, você precisa ir lá naquela igreja, você vai conhecer Jesus lá. É simples. Ela veio para a igreja com um simples convite. Ela conheceu o Evangelho. E quem sabe não seja ela um dos próximos pastores da igreja. Porque um dia Deus quis usar você para fazer um simples convite. É isso que André fazia. Certa vez um pregador, na verdade um agricultor, lá nos anos 1924, 34 por ali, uma região dos Estados Unidos, um povo bem antigo. Havia ali naquela cidade um fazendeiro que era um cristão. E esse cristão, ele tinha na sua igreja ali, estava acontecendo uma conferência bíblica. Todos os dias estava vindo um pastor para pregar o Evangelho. E ele todos os dias passava de casa em casa na região, colocava todo mundo em cima do seu caminhão e levava todo mundo para a igreja. Imagina só, todos os dias ele passava de fazenda em fazenda, de casa em casa, pegando o povo, colocando em cima do caminhão e levando para a igreja. E tinha um jovenzinho que ele convidava todos os dias, e ele não queria ir. Ele convidava, o jovenzinho falava: não quero saber de igreja, eu não quero ir para a igreja, para mim não tem nada a ver esse negócio de Jesus, eu não quero ir. Mas ele insistia. Mesmo aquele jovenzinho recusando, todos os dias ele passava na casa dele, com aquele caminhão. Depois de tanta insistência, 12 dias depois, aquele jovenzinho decidiu falar assim: olha, esse cara está falando tanta coisa para mim, que eu vou nessa igreja para ele parar de falar comigo logo. Eu vou nessa igreja. Naquele dia, aquele jovenzinho, ele subiu naquele caminhão e ele foi assistir a pregação do Evangelho. Aquele jovenzinho se converteu. Aquele jovenzinho que não queria ir, ele simplesmente se tornou conselheiro espiritual de 9 presidentes dos Estados Unidos. Ao longo da sua vida, ele teve a oportunidade de pregar para cerca, mais ou menos ali, 250 milhões de pessoas. Eu estou falando de Billy Graham. Mas para que houvesse um dos maiores pregadores da história, alguém teve que convidar ele para ir na igreja. Sabe quem fez? Um fazendeiro que não sabia pregar, que talvez não soubesse nem ler a Bíblia, mas ele entendeu que ele tinha que levar as pessoas até Jesus. Para que houvesse um Billy Graham, Deus usou um fazendeiro. Para que houvesse um Pedro, Deus usou um André. E talvez para que haja os próximos pastores da igreja, Deus quer usar você. Talvez um grande ícone do Evangelho seja na sua própria casa. E talvez basta um simples convite, basta um simples dizer: olha, você precisa conhecer o Jesus que eu conheço. Você precisa vir à igreja, porque existe um Deus que pode transformar a sua vida. Você conhece muito bem a história de Pedro. Pedro, ele era um homem que Jesus fez muita coisa na vida dele. Pedro, quando ele é chamado por Jesus, ele era um pescador. E quando nós vemos que Pedro, ele era um pescador, talvez nós podemos imaginar que Pedro era um pescador comum, um pescador qualquer. Mas quando nós estudamos a vida de Pedro, nós vemos que Pedro, ele era um grande profissional. Ele era muito bom no que ele fazia. Talvez o melhor pescador daquela época. Ele tinha uma empresa, ele tinha sócios, ele tinha barcos, ele tinha muita coisa. Ele era um grande profissional, mas ao se encontrar com Jesus, ele percebeu que tudo devia ser mudado. E eu convido você para ler Lucas capítulo 5, o último texto da noite. Lucas capítulo 5 vai mostrar para nós aquilo que Lucas relata a respeito de Pedro. Lucas capítulo 5 traz para nós como título a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia,
e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu acho esse capítulo incrível da Bíblia, porque aqui mostra para mim logo o início de tudo. Quando Jesus ali estava começando o seu ministério, ele está ali com Pedro, ele usa aquele barco para pregar o Evangelho, e logo depois ele fala assim: Pedro, joga a sua rede de novo. Jesus não estava falando com qualquer tipo de pessoa, ele estava falando com alguém que entendia de pesca. Jesus não era pescador, ele era um carpinteiro. Se tinha alguma coisa que ele pudesse não entender, era de pescaria. Mas Pedro não. Pedro era profissional. Pedro sabia o que estava fazendo. E é por isso que ele então fala assim: Pedro, olha, joga a sua rede. Pedro podia dizer: Senhor, mas para que eu vou jogar a rede? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, não tem peixe hoje, não tem como pescar, eu conheço as águas, não tem peixe aqui hoje. Mas não, ouvindo a palavra de Jesus, ele joga as suas redes, e vinha tanto peixe, que os barcos quase afundavam de tanto peixe. Ele chama outro barco, estava ali João e Tiago, que eram seus sócios. Ele não trabalhava sozinho, ele tinha sócios, ele tinha um trabalho muito bem feito. Mas ao verem tudo o que Jesus tinha feito, eles reconhecem o Cristo, eles se prostram a Ele, eles o adoram. E agora a Bíblia vai dizer para nós que ele, deixando tudo, o seguiram. Eu fico impressionado com esse deixando tudo, porque para seguir Jesus, eles tiveram que deixar alguma coisa para trás. E eu fico imaginando que para nós seguirmos a Jesus, muitas vezes nós também temos que deixar alguma coisa para trás. Ao longo do seu caminho, da sua trajetória, perceba quantas coisas você deixou para trás, porque você entendeu que aquilo não importava mais. Você entendeu que aquilo não era mais tão importante, e que para seguir o Mestre, alguma coisa tinha que ficar pelo caminho. Naquele dia Pedro entendeu que não era o dinheiro que faria a diferença na vida dele, que não era o trabalho que faria a diferença, mas o que realmente faria a diferença era simplesmente dizer: eu vou seguir o Mestre. Sabe, um dia eu também precisei deixar alguma coisa para seguir Jesus. Talvez você que me vê pregando hoje aqui, me veja como um pastor, como um pregador do Evangelho, talvez você imagine que a minha vida tenha sido fácil, porque eu sempre conheci o Mestre. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Até que eu chegasse a pregar o Evangelho, uma longa trajetória, eu passei por aqui. E eu quero compartilhar com você uma história, e eu vou mostrar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, para que eu chegasse até aqui hoje. O irmão vai soltar para nós aqui um slide com uma foto que talvez você não reconheça tanto. Olha só, sabe quem é esse jovem aí? Sou eu. Alguns anos atrás, ainda na minha adolescência, olha só, eu era um jovem que gostava bastante, fui criado na periferia, e ali influenciado pela cultura, pelos amigos da escola, eu tinha um grande sonho. Eu gostava muito de rap. Eu ia em shows de rap, eu ia em lutas, eu gostava de estar nesse ambiente assim, eu tinha esse costume. E o meu sonho era cantar rap. Olha só, você talvez conheça o Mano Brown, Racionais MCs. Eu tinha ele como uma grande influência para mim. E eu ouvindo as suas músicas, ouvindo os seus shows ali, eu pensava assim: olha, se tem alguma coisa que eu quero ser, é parecido com ele. Eu vejo ele cantando ali nos shows. Um dia eu estava num show do Racionais, eu pensei: olha, se tem uma coisa que eu quero ser na minha vida, é fazer o que ele faz, eu quero ser igual a ele. Eu comecei a escrever algumas músicas ali, e aí eu comecei a cantar. Olha só, aí está.
cantando algumas músicas, e aqui também está uma foto, e as coisas começaram a dar certo. A gente tinha um grupo de rap ali, pode tirar já, irmão, é só para mostrar algumas fotos mesmo. A gente tinha um grupo de rap ali na escola, tinha uma certa influência, o negócio começou a dar certo, mas eu entendi que talvez Deus tivesse uma outra história para mim. Na mesma época que comecei a dar certo cantando rap, eu lembro que meu pai chegou em casa uma noite e falou assim: olha, eu preciso te mostrar um vídeo, eu preciso te mostrar uma coisa. E aí ele veio para mim com um vídeo de 40 minutos, e era um vídeo do Bíblia Fácil. Ele estava começando a conhecer o Evangelho, e ele falou assim para mim: olha, eu fiz um estudo bíblico aqui na internet, e eu quero compartilhar com você. Era as profecias de Daniel. Meu pai já tinha feito todos os estudos, e agora a primeira pessoa que ele queria levar para Jesus era eu, e ele não sabia pregar. E ele falou assim: olha, eu quero que você assista esse estudo bíblico aqui. E eu lembro que eu assisti o primeiro, gostei bastante, mas não mexeu muito comigo. E eu lembro que sempre tirava: olha, assisti esse agora é o capítulo 2, agora é o capítulo 3, assim foi, seguindo todos os estudos bíblicos. E eu lembro que quando eu conheci todas as profecias de Daniel, ao chegar no final do estudo, eu já não era mais o mesmo menino, porque eu já não tinha mais o mesmo pensamento que eu tinha antes. Eu já não queria mais frequentar os lugares que eu frequentava, eu já não queria cantar mais a música que eu cantava, e eu comecei a escrever rap gospel. Falei assim: agora você é um cantor de rap gospel, vai ser diferente agora. Eu lembro que eu comecei a escrever aquelas letras, o pessoal da escola começou a não gostar de mim, os meninos que andavam comigo, a gente cantava uma música diferente, né? Não, Luiz, esse negócio de falar disso, não tem nada a ver, isso tem que não dá dinheiro. Fala um cantor de rap famoso que canta gospel, não tem, cara, você não vai ganhar dinheiro com isso. Tem que ser contado do jeito que a gente tá. Eu falei: não, agora eu vou fazer rap gospel, vai ser diferente o negócio aqui. E a gente começou a ir para a igreja. E a primeira vez que eu fui para a igreja, eu lembro que eu fui do jeito que eu era. Eu fui com a minha roupa larga, minha corrente no pescoço, o jeito que eu andava. E por incrível que pareça, naquele dia, ninguém me viu diferente na igreja. O pessoal me abraçou de uma forma que eu me senti em casa. Parecia que aqueles jovens que foram falar comigo eram meus amigos desde criança. E eram jovens do Clube de Desbravadores. Naquela época que eu conheci os desbravadores, eu comecei a frequentar, eu fui ali por um tempo. O nosso pastor era um departamental de desbravadores há um tempo atrás, era o pastor Juvenil, que talvez você conheça ele. E ele começou a ir na minha casa. Todo sábado ele ia lá em casa, para ensinar a Bíblia. E ele ficava ali, passava horas e horas ali conversando com a gente, estudando a Bíblia, e começou a levar a gente para a igreja todo sábado. E aí chegou uma hora que eu falei assim: olha, a minha vida não condiz com isso aqui. Eu não posso mais ser assim, eu tenho que mudar. E eu lembro que eu trabalhava na época já, e eu cheguei no meu chefe e falei assim: olha, chefe, a partir de agora eu preciso sair mais cedo na sexta-feira, porque eu saí às 7h15 do trabalho. E ele falou assim: não tem problema, pode sair cedo, mas você vai ter que pagar em outro dia, né? Vai ter que fazer alguma coisa. E eu lembro que eu sempre ficava um pouquinho mais ali na semana, estendia mais, para sair mais cedo na sexta-feira. E eu comecei a guardar o sábado. E foi muito importante para mim, porque eu fui começando a entender que Deus tinha um propósito para mim. E aí meu próximo salário, eu lembro que eu pedi para minha mãe para ela deixar, eu gastei tudo com roupa, com as roupas diferentes. Eu comecei a me vestir diferente, eu comecei a andar diferente do que eu era antes. Eu comecei a ir para a igreja, e um ano depois, fazendo estudo bíblico, eu cheguei no casamento e falei assim: olha, a partir de agora eu vou me batizar, e vou ser uma outra pessoa. Aquele Luiz que vocês conheciam mudou. Se você buscar meu histórico escolar, eu era um péssimo aluno. Eu era aquele que dava mais trabalho, aquele que levava suspensão, aquele que camulava a aula, aquele que só tinha nota ruim. E eu tinha uma professora de artes que ela me odiava com todas as palavras assim. Eu dava muito trabalho para ela, eu zoava com ela, eu tirava sarro da aula, eu faltava, eu fazia tanta coisa errada ali com ela, que eu lembro que quando eu fui me batizar, eu tive que pedir perdão para ela. Eu falei assim: eu não vou conseguir me batizar sem falar com ela. Ela não dava mais aula para minha turma. E eu fui lá falar com ela, o nome dela é Dilce. E eu falei assim: professor, eu preciso falar com a senhora. Ela falou assim: lá vem, né? Ela falou para mim: nem dou aula para você mais, você vai vir falar comigo. Eu falei: não, professora, hoje é uma coisa boa. E eu falei assim: professora, eu vou me batizar. Ela falou assim: não acredito não. Eu falei assim: é verdade, professora, eu vou me batizar. Ela falou assim: onde vai ser a igreja que vai se batizar? Eu falei assim: professora, eu vou batizar na igreja adventista do Parque Ararinha. Eu falei assim: não acredito. Eu também sou adventista. Eu falei: não acredito, professora, sério? Eu sou adventista lá do NASP, não acredito que você vai se batizar. E ela ficou toda feliz. E eu me batizei. Ela estava lá para assistir. Amém. Eu lembro que logo depois que eu me batizei, eu fui participar de uma classe ali na escola sabatina, que era a classe pós-batismo. E aí eu estava ali naquela classe pós-batismo e tinha um evangelista que cuidava de lá. E aí ele falou assim para mim: Luiz, olha, você acabou de se batizar e tal, eu sei que está cedo,
mas eu acho que você sabe falar em público, porque você cantava rap, você sempre foi muito ativo aí, falava com as pessoas, talvez você tenha jeito para começar a pregar. Então, por que você não começa a pregar? E eu falei assim, não, esse negócio de pregar não dá certo para mim não, que imagina eu, né? Ainda falava gírias assim, eu falei, não vai dar certo, Maicon, se eu for pregar, a igreja não vai gostar. Ele não vai gostar sim, se você pregar vai dar certo. Começa a orar para Deus, para Ele te mandar pregar. E eu comecei a orar. Senhor, se é para mim pregar, então alguém tem que me convidar, né? Eu não vou me oferecer para pregar, se alguém me chamar, eu prego. E não passou nem uma semana, e eu fui convidado para pregar no culto jovem da igreja. Era meu primeiro sermão. E eu lembro que eu estava muito nervoso para pregar. Eu fiquei ali dias e dias preparando a mensagem, e eu imprimi no trabalho para ficar mais fácil na hora. Eu estudei. Eu pregava tantas vezes na frente do espelho, que o sermão estava inteiro na minha cabeça. Não tinha mais uma palavra para errar. E eu falei assim um dia, não preciso nem levar o papel mais, porque eu sei pregar, né? Já sei de cor da minha cabeça. E aí na hora que eu subi no púlpito, eu olhei para a igreja, parece que deu um branco. Nem o capítulo da Bíblia eu sabia. Mas eu tinha grifado e eu lembrava que era em Mateus. E eu comecei a passar página por página até chegar em Mateus 14. E eu vi que estava grifado. E era aquela mensagem que eu tinha que dizer. Eu não preciso falar para você que eu preguei em menos de 10 minutos. Eu estava muito nervoso. Mas o Maicon estava lá no banco da igreja e falou assim para mim, Luiz, eu vi que você estava nervoso, que você não estava ainda acostumado, mas você leva jeito, rapaz. Você pode continuar se aprimorando aí, você vai ser um grande pastor. Eu falei, não, Maicon, o negócio é esse de ser pastor, você não tem nada a ver comigo, não. Ele falou assim, não, ora para Deus você fazer teologia. Eu falei, não, Maicon, fazer teologia para mim acho que não dá não. Para ser pastor, pregar eu até prego, mas ser pastor não dá. Ele falou assim, então ora, Deus vai te mandar uma resposta. E eu comecei a orar. Senhor, se for para fazer teologia, o Senhor vai me dar um sinal. E o sinal não vinha. E aí um dia eu fui no culto da mata, lá no NASP, logo na madrugadazinha do domingo, né? E eu lembro que o pastor falou assim, olha, se você tem uma oração que precisa ser respondida com urgência, você vai fazer ela hoje aqui. Você vai se ajoelhar e Deus vai te responder. Eu falei, tá bom, então é hoje. E aí eu lembro que eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, tem que ser específico, porque eu não estou entendendo a sua voz. Se o Senhor estiver falando comigo, talvez eu não esteja nem enxergando. Então tem que ser assim, se for para mim ser pastor, alguém tem que me convidar para pregar em outra igreja. Porque eu sempre preguei na minha, né? Preguei num culto de sábado não, de quarta-feira, preguei num culto de sábado, mas era JA, mas tinha sido só na minha igreja. Então, se alguém me chamar para pregar em outra igreja, então eu sei que é para mim fazer teologia. Fui para casa naquela esperança. No dia seguinte eu recebi uma ligação. E aí era um jovem chamado Abraão. E ele falou assim para mim, Luiz, eu sou o diretor jovem aqui da minha igreja, e eu queria te convidar para fazer a semana de oração jovem para a gente aqui, você topa? E aí eu fiquei tremendo sem saber o que responder, eu falei assim, irmão, eu vou, eu topo. E eu cheguei em casa ali, orei e falei assim, Senhor, eu pedi para pregar uma vez fora, o Senhor me manda uma semana de oração, então eu acho que não tem que responder mais nada, né? E aí a primeira vez que eu ia pregar no sábado de manhã foi uma semana de oração. Eu nunca tinha pregado num culto divino, nunca tinha usado uma gravata pregando. E eu fui para a igreja, eu preguei aquele sermão, e o pastor estava lá no primeiro banco, o pastor Walter Camandaré, nunca mais me esqueço dele. Porque no final do culto ele chegou em mim e falou assim, Luiz, o que você está esperando para fazer teologia? E eu falei assim, Deus está me respondendo através de você, pastor. E eu vou fazer o vestibular e vou para engenheiro Coelho. Hoje estou aqui quase me formando em teologia. Amém. Mas eu entendo que muitas vezes, se eu olhar para trás do meu passado, eu vou entender que eu não tinha nada a ver com isso. Eu me achava insignificante. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Eu achava que estar numa igreja pregando, para mim, se fosse algo que nunca ia acontecer. Eu não sei em que lugar do mundo eu estaria agora, se talvez um homem que não sabe pregar, que é o meu pai, tivesse um dia, não tivesse me mostrado um vídeo simples, com um estudo bíblico, porque ele não sabia dar um estudo bíblico. Eu fico lembrando da história de Pedro, porque para que houvesse um Pedro na igreja, o André foi usado por Jesus. Para que houvesse um Billy Graham, um dia Deus usou um fazendeiro. Para que eu estivesse pregando, Deus usou meu pai, que não sabia pregar. E talvez alguém que você conheça, seja uma próxima pessoa aí, um grande ícone do evangelho, um futuro pastor da igreja, um futuro ancião da igreja. E Deus quer usar você, que às vezes se sente indigno, que às vezes se sente incapaz, mas Deus quer usar a sua vida. É por isso que independente de quem você seja, do que você faz, quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Entenda que não importa quem você seja, o que você pense sobre si mesmo, o que importa é o que Deus pensa de você. E Ele pensa coisas boas a respeito de você. Ele sabe que através da sua vida, através da sua influência, Ele precisa de você
para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho, porque muito em breve Jesus voltará e nós temos que estar prontos. E muito mais do que estar prontos é preparar pessoas. Quer ser você um pregador do Evangelho? Quer ser você um grande influenciador? Saiba que não precisa de muito. Basta uma simples vontade para dizer: Pai, daqui para frente eu vou falar de Ti, eu vou pregar sobre Ti, talvez com as minhas limitações, eu só consigo compartilhar um vídeo. Vai desse jeito. Senhor, eu quero dar um estudo bíblico. Vai com essa força, porque o Espírito Santo diz para nós, lá no livro de Atos: e recebereis poder ao descer sobre vocês do Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. A sua Jerusalém talvez seja a sua casa, a sua Samaria talvez seja o seu trabalho, até os confins da terra. A missão de Deus não tem limite. Aonde você puder ir, você vai falar do Evangelho. E eu sei que através de você, grandes coisas vão acontecer, porque Jesus está conosco. Ele vai por nós, Ele vai através de nós, e nós vamos conquistar o mundo para Ele. Se Ele fez tudo por nós, nós vamos fazer tudo por Ele. Tudo será diferente. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma igreja cheia, nós vamos ter uma igreja viva. O Evangelho vai ser pregado e Jesus vai voltar. Eu creio bastante nisso. Nós vamos ouvir mais um hino agora. Enquanto nós ouvimos essa música, eu quero que no seu coração você fique imaginando: quem será que eu posso levar? Quem pode vir para essa igreja? Quem pode ser que vai no próximo futuro pastor da igreja? E eu conheço. Eu sei que você conhece alguém. Eu sei que você conhece alguém da sua família que precisa de Jesus. Eu sei que você conhece alguém do seu trabalho. Talvez seu vizinho que você nem conversa. Quem sabe seja ele um grande ícone do Evangelho, e através de você, Jesus vai alcançá-lo. Que Deus te use poderosamente. Se coloque nas mãos dele, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Amém. Todos aqueles aqui são presentes. Então, os convido também para cantar comigo. O Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao teu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a estéril mãe ter filhos, restaura a alma dos feridos, que dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade
Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós. Obrigado porque um dia o Senhor escolheu pessoas para que pudessem ser disseminadoras da sua mensagem. E aqui estamos nós hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor usou pessoas, usou meios de comunicação, para que um dia estivéssemos aqui na tua casa. Que o Senhor possa da mesma forma usar cada um de nós para pregar esse evangelho maravilhoso. Que possamos ser nas suas mãos testemunhos vivos, Pai. Para que através de nós muitas pessoas te conheçam e possam louvar o teu nome assim como nós. Que o Senhor possa cuidar nesse momento também, Pai, da Eliane, a tia do Gabriel, que sofreu um acidente ontem. Que o Senhor possa nesse momento, com a tua mão poderosa, visitá-la aonde estiver, para que possa, se for a tua vontade, ser curada em nome de Jesus. Nós oramos pela cura, Pai, mas entendemos que a sua vontade deve prevalecer. Que independente do que o Senhor queira, o Senhor prefira, o Senhor faça a obra na vida dela. Que o Senhor possa cuidar dela onde estiver e possa também transformar o nosso coração, confortá-lo. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Que possamos pregar o teu evangelho aonde quer que estejamos. Que possamos, assim como André um dia levou Pedro, quem sabe levarmos alguém da nossa família, alguém do nosso trabalho, alguém do nosso meio de convívio. O Senhor sabe o que fazer, Pai. Estamos aqui então diante da tua presença, dizendo que estamos dispostos a que o Senhor nos use. Então toma conta da nossa fala, da nossa boca, do nosso pensamento, para que possamos falar de ti, e assim através de nós muitos possam chegar aos teus pés. Perdoa hoje o nosso pecado, nos capacita para sermos pregadores do teu reino, em nome de Jesus, amém. Para mim foi uma das melhores mensagens até hoje. Louvado seja Deus pela sua palavra, tá? Sentimos você sendo usado por Deus. Muito bom, muito bom. Agora nesse momento queremos chamar os desbravadores para vir aqui à frente. Vamos lá. Queremos chamar o... É bom que hoje estamos em grupo maior hoje, hein? Vamos chamar o Clube Taguató, os aventureiros do Taguató, do Orion. Vamos lá. Vamos somar forças aqui com a gente. E os aventureiros do Ursinho Prudente. Vamos chamando bem. Vamos cantar com bastante alegria, tá? Bastante felicidade no coração. Vamos exaltar o nome do nosso Deus através do nosso louvor. Sou filho do Rei dos Reis, olhe bem pra mim, se
pedido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo.